Olá, bem-vindos ao Nutrir Descomplicando. Aqui eu falo de emagrecimento sobre diversos ângulos para descomplicar o emagrecimento para você que tá aí querendo emagrecer, querendo se sentir melhor, querendo recuperar a autoestima, querendo vestir as roupas que você quiser e não só as que servem. E hoje o nosso tema é falta de din-din e falta de tempo para emagrecer. Como que a gente vai emagrecer se não tá com tempo e não tá sobrando dinheiro? É isso que eu vou explicar para vocês aqui hoje. E fiquem comigo, compartilhem essa live. Antes de entrar no conteúdo, eu quero pedir esse favorzinho para vocês. Clica no like. Se não tiver inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações de quando entrar conteúdo novo e compartilha. Quando você compartilha e curte esse conteúdo ou comenta, o YouTube, as plataformas todas entendem que esse conteúdo é relevante e vai continuar distribuindo conteúdos parecidos para você também. Então, por favor, deixa teu like, deixa teu curtir, teu comentário, encaminha para quem você quiser esse conteúdo também. E aí, gente, eu vou ensinar hoje uma estratégia fundamental que vai fazer você emagrecer sem perder tempo e sem gastar dinheiro, inclusive economizando tempo e economizando dinheiro ao mesmo tempo, além de emagrecer. Incrível, né? Pois é, e é possível. Eu já apliquei essa estratégia na minha vida, muitos dos meus pacientes aplicam essa estratégia também e conseguem emagrecer, economizar tempo e economizar dinheiro. Olha que perfeito, né? E às vezes o emagrecimento parece um malabarismo, né? Você aí, por acaso, já se sentiu assim, fazendo malabarismo para conseguir emagrecer? Ou tem dinheiro, ou tem tempo, ou emagrece. Parece que as coisas elas não casam e a gente fica assim, né? Vocês já viram malabarista, né? O malabarista geralmente tem 3 objetos ou mais, mas enfim, geralmente é 3. E ou ele segura um ou 2, mas um tá sempre ali, flutuando sempre no ar. Então no emagrecimento fica um pouco isso, né? Aqueles 3 objetos ali voando e um ou 2 a gente tá tendo controle e o outro tá ali um pouco descompassado do contexto, e isso é o nosso tempo, o nosso dinheiro e o emagrecimento. Então às vezes a gente tem um, às vezes a gente não tem o outro, às vezes tem os 3, mas não consegue encaixar, às vezes um tá faltando. Só que o malabarista, ele estuda, ele tenta, ele insiste, ele se dedica muito nessa arte, ele desenvolve a capacidade de manusear aqueles 3 objetos que ele tá ali usando durante a arte dele, né, ao mesmo tempo. E isso vai dando para o malabarista uma capacidade incrível de equilibrar no ar os objetos que ele está usando. No emagrecimento, quando a gente olha de forma atenta e com dedicação, tá? Para a relação tempo, dinheiro, emagrecimento, a gente também consegue desenvolver uma habilidade de equilibrar esses 3 fatores e ter resultados positivos em todos eles, nas 3 áreas. E começando pela questão do dinheiro, tá, gente? É delicado falar sobre dinheiro, afinal, temos ou não temos? Às vezes a gente tem, mas acha que não é o suficiente. Às vezes parece também que nunca sobra. E aí não tem como emagrecer, né? Como que a gente vai emagrecer se tá faltando dinheiro? Como a gente vai comprar as coisas, fazer as coisas, ter as coisas, certo? Errado. É nisso que muitas vezes a gente acaba se enganando, se confundindo. Porque na grande maioria das vezes, pensar que precisa ter muito dinheiro para emagrecer é um erro grande, é um erro gigante de muitas pessoas que querem emagrecer. Acreditar que precisa investir um monte de dinheiro nisso e não é bem por aí. E sabe de onde vem esse erro? Esse erro ele vem da crença de que para emagrecer a gente precisa comprar coisas caras, investir em exercícios que custam muito dinheiro, pagar tratamentos caros, passar horas e horas cozinhando. E vem também essa crença da forma como nós somos ensinados a emagrecer. E nós somos ensinados a emagrecer usando shakes, usando medicamentos, fazendo cirurgias estéticas, fazendo um monte de procedimento que acabam não gerando resultado nenhum e que custam realmente muito dinheiro, que é um gasto desnecessário e que às vezes demandam um tempo que a gente não estaria disposto a usar para aquilo ali. Só que a gente precisa entrar aqui numa questão importante, que é a tal da discussão sobre prioridades. O que significa prioridade? Você já deve ter ouvido falar, o emagrecimento precisa ser uma prioridade. E de fato, até precisa ser, mas o que é uma prioridade?
Prioridade é aquilo que vem primeiro, prioridade é aquilo que vem antes, prioridade é aquilo que passa à frente de outras coisas. É uma ordem, é algo que tem preferência. Então, nesse contexto, a maioria de nós não sabe priorizar o dinheiro que a gente tem e o tempo que a gente tem. O que isso significa? Que a gente quer acompanhar muitas vezes a vida dos outros, das outras pessoas. E isso inclui, na maioria das vezes, perder tempo com o que não é prioridade pra gente, e sim com o que é prioridade pro outro. Porque nós queremos ser bonzinhos, nós queremos ajudar todo mundo, fazer tudo para todos, dizer sim para todo mundo. A gente quer estar ali na rede social, acompanhando as pessoas, vendo a vida dos outros. E a gente quer reproduzir muitas vezes o que as outras pessoas fazem, ou até a gente acaba seguindo padrões familiares que são estabelecidos ao longo da nossa vida, na forma como a gente estrutura ela, na forma como a gente estrutura a nossa vida financeiramente e em relação ao tempo também. E a gente acaba perdendo muito tempo com isso e gastando mais do que muitas vezes a gente poderia. Numa casa, por exemplo, né? Ou num carro, que vão acabar comprometendo boa parte do nosso orçamento, e aí não sobra para outras coisas, não sobra para lazer, não sobra para alimentação de qualidade, não sobra para o autocuidado. Às vezes a gente compromete o nosso orçamento com empréstimos altos, juros abusivos, pouco planejados esses empréstimos. Às vezes a gente usa todo o nosso dinheiro em roupas, sapatos, bolsas, maquiagens, perfumes, cosméticos, e a gente compra compulsivamente e também gastamos e usamos muitas vezes o nosso tempo resolvendo emergências e urgências de terceiros, de outras pessoas. E assim a gente quer emagrecer, a gente tem esse desejo, mas isso acaba o emagrecimento não sendo uma prioridade, como eu expliquei há pouco que era prioridade. Por que não é uma prioridade? Porque fica para depois. Depois da casa, depois do carro, depois do casamento, depois de comprar aquele presente para aquele fulano, depois da festa de aniversário, depois da formatura, depois. E se prioridade é aquilo que passa na frente, que vem primeiro, que está numa ordem de preferência, e o emagrecimento está ficando para depois, ele não está sendo prioridade. Por mais que seja um desejo profundo, uma vontade profunda, ele não é prioridade. E aí vocês vão me dizer, mas é importante a minha casa, é importante o meu carro, é importante a festa do filho, é importante aquilo, é importante... Lógico que é. E também o seu emagrecimento não é prioridade. Tudo isso é verdade, tudo isso é importante. E também é verdade que o emagrecimento não está sendo prioridade. E querendo ou não, gostando ou não, é fato, não está sendo prioridade. E às vezes não é nem conscientemente isso, mas não está sendo prioridade. A gente sempre acha que dá para deixar para depois e que vai ser resolvido assim. Só que não, porque a gente vai empurrando ações, a gente vai empurrando hábitos, a gente vai empurrando uma maneira de viver que está trazendo prejuízos, que está trazendo ganho de peso, que a gente não está conseguindo lidar. E quanto para mais tarde a gente deixa, mais a gente reforça isso tudo e mais difícil vai ficando, tá? Então a gente acaba separando o emagrecimento da vida real. Quando a gente pensa assim, depois de pagar a minha casa eu vou cuidar, vou emagrecer, depois de pagar a faculdade do meu filho ou a minha faculdade, aí eu vou me cuidar, aí eu vou ver alguma coisa para mim, uma ajuda. Depois da festa das crianças, depois disso, depois daquilo, a gente colocando o emagrecimento num lugar, a vida na outra, o trabalho, o lazer, tudo separadinho. E a gente quer primeiro resolver tudo para depois focar no emagrecimento. Isso não existe, isso é separar o emagrecimento da vida real. Isso não vai acontecer. Porque o emagrecimento, ele tá aqui, ó, nesse emaranhado de coisas que existe na nossa vida, porque nós vivemos a nossa vida. E o emagrecimento, ele tá aqui, ele perpassa por nós, ele é o nosso corpo. Então não tem como separar. Uma hora eu cuido da faculdade, outra hora eu cuido da casa, outra hora eu dou conta do carro, outra hora eu dou conta da festa, outra hora eu dou conta não sei do que, e depois eu vou me cuidar, depois eu dou conta do emagrecimento. Quando tudo estiver resolvido, quando tudo estiver perfeito, aí eu vou me dedicar em me cuidar e emagrecer. Não vai ser assim. Isso não vai acontecer. Enquanto o emagrecimento ficar separadinho da vida real, a gente não consegue
agir, a gente não consegue fazer coisas que levem a conseguir emagrecer, tá? Então o emagrecimento ele vai acontecer no meio de tudo isso e não separado de tudo isso. Quando o emagrecimento é uma prioridade, as ações que envolvem o processo de emagrecimento, elas passam na frente de muitas outras coisas. Você vai usar o dinheiro que você gasta na trufa, na cerveja, em frutas. Você vai calçar o seu tênis e vai caminhar 30 minutos ao invés de ficar no celular. Você vai focar na solução do problema e não no problema, tá? E sem entender isso, gente, nós continuamos acreditando que não consegue emagrecer agora porque não tem dinheiro, não consegue emagrecer agora porque não tem tempo. E a vida vai passando e a sua autoestima vai vai esperando. O risco que se corre é chegar lá na frente muito frustrada com isso, muito frustrada por não ter conseguido antes, por não ter começado antes, né? Porque enxergava o emagrecimento da ótica mais difícil. Qual é a ótica difícil de enxergar o emagrecimento? Achar que precisa ter 100% do tempo disponível, 100% do seu dinheiro disponível para fazer isso acontecer, para se dedicar a isso, separando o emagrecimento de tudo. Isso não é viável, isso não vai acontecer. Enquanto a gente esperar o momento perfeito, esperar que tudo se ajeite, a gente não vai dar o primeiro passo e a gente não coloca o emagrecimento como uma prioridade. Nunca, nunca, nunca vai ser assim, gente. Nunca vai ter uma situação perfeita, nunca vai estar tudo resolvido. Nós estamos aqui vivendo para evoluir, para melhorar. Nós sempre vamos ter perrengues para resolver. E se eu deixo o emagrecimento para depois, a vida vai passar e eu não vou saber como é ter conseguido emagrecer, viver sem recuperar o peso e ter minha autoestima de volta. Então, eu até hoje preciso encaixar na minha vida, tá? Metas de emagrecimento, de manutenção de peso na minha rotina. Encaixar, não é esperar tudo estar perfeito para daí fazer, é encaixar na vida que eu tenho, é encaixar no que eu vivo, encaixar na minha realidade, né? Isso é fato, gente. Então, para dar início no emagrecimento, como eu falei para vocês, para dar início no emagrecimento de sucesso verdadeiro, que realmente vá trazer resultados sem perder tempo, sem gastar dinheiro, eu vou ensinar uma estratégia para você agora, que ainda vai fazer você economizar tempo, economizar dinheiro e ter resultado no emagrecimento, tá? Completamente dentro da rotina, completamente dentro da vida, e é muito simples. E aí é que às vezes está o pulo do gato. A gente não valoriza o simples. A gente acha que para emagrecer precisam acontecer coisas mirabolantes na nossa vida, na nossa rotina, e não. O simples que funciona a gente deixa de lado. Então eu vou trazer aqui para vocês agora uma estratégia simples que funciona, que emagrece, e que vocês vão ficar assim: sério? Era isso que eu tinha que fazer para começar a emagrecer e ainda economizar tempo e dinheiro? Sim, era isso. E sabe o que é essa estratégia, gente? É olhar para quantidade. Quantidade de forma geral, tá? Quantidade de comida. Quantidade do que a gente come. Quanto eu como em todas as refeições do meu dia. Eu sempre repito o pão no café da manhã, eu sempre repito o meu lanche da manhã. O que eu tô comendo ali? Qual é a quantidade de comida que eu como? No almoço, eu sempre repito. Quantas vezes eu repito o prato? Eu passo a tarde inteira beliscando, comendo, porque isso vai trazer um volume grande de comida no meu dia a dia. Isso reflete numa quantidade muito maior do que aquilo que eu como. Eu tenho a síndrome do comer noturno, que é aquela fome absurda no final do dia, início da noite ou até de madrugada. Então, a quantidade de comida que a gente come é uma estratégia fundamental. A gente olhar para isso já faz a gente emagrecer. E faz economizar tempo e faz economizar dinheiro também, tá? Às vezes a gente quer participar de tudo que nos convidam para participar e que envolve comida. Isso também aumenta a quantidade de alimentos que a gente vai consumindo ao longo de um período de tempo específico, tá? Então, quando a gente olha para a quantidade de comida que a gente está consumindo, a gente vai economizar dinheiro porque a gente também vai passar a precisar comprar menos comida do que aquilo que a gente compra atualmente. Se eu estou comendo menos, eu tenho que comprar menos. Quando eu olho para a quantidade de comida que eu como e passo a não aceitar todos os convites que eu recebo para sair para comer, eu também estou economizando dinheiro, porque eu não estou pagando um absurdo numa pizza, num combo de pizza com refrigerante.
2 vezes na semana ou todos os finais de semana. Isso me faz economizar dinheiro e faz economizar tempo. Porque enquanto eu estaria indo lá comer fora lanches que não estão me fazendo bem, eu poderia estar caminhando, calçar o meu tênis, fazer uma caminhada, e não tem nada de errado em comer o lanche. Muito pelo contrário, deve fazer parte da nossa alimentação. Só que será que a quantidade que está sendo consumida hoje não está sendo prejudicial para o resultado que você quer ter nesse momento? Eu como pizza, como hambúrguer, como de tudo, como batata frita. Só que qual é a frequência, qual é a quantidade, quantas vezes eu faço isso? E quando eu olho para esse fator quantidade, além de economizar dinheiro, eu economizo meu tempo. Porque eu deixo de estar participando de tudo, eu consigo focar a minha mente para outras coisas também. E eu não fico só pensando em comida, eu não fico só organizando coisas que envolvam comida. Eu posso dedicar um tempinho maior a uma caminhada, a pensar em algo mais saudável. E é importante olhar para a quantidade. É muito importante olhar para a quantidade de comida que a gente come ao longo da vida toda. Ah, mas é quantidade de segunda a sexta? Não, de domingo a domingo, todos os meses, o ano inteiro. Isso não significa abrir mão de tudo, mas observar a frequência que eu estou consumindo as coisas, principalmente aquelas que me levam na direção oposta do resultado que eu quero ter, tá? Então, às vezes, para encontrar tempo e fazer sobrar dinheiro para investir um pouco mais no autocuidado, no emagrecimento, é importante que a gente liste as nossas ocupações diárias. Então, onde que eu estou usando o meu tempo? O que eu faço todos os dias que talvez eu não precisaria fazer? A quem eu estou atendendo, as demandas de quem eu estou tendo que dar conta que acaba faltando tempo para mim, né? Então faz uma varredura para eliminar o tempo que você gasta em inutilidades, que não sejam prioridades para você e sim para outras pessoas. E aí você acaba resolvendo as prioridades dos outros e não está sendo a própria prioridade na própria vida. E acaba tendo a sensação de que não tem tempo. E tempo é algo que a gente não recupera. O que eu fiz, o que passou foi. Daqui pra frente eu posso fazer diferente. Então olha para isso, tá? Ao mesmo tempo, para conseguir organizar e fazer sobrar um pouco mais de dinheiro. Já expliquei que observando e tendo atenção às quantidades que a gente consome, isso já é possível. Ainda, quando a gente começa a listar, fazer uma lista dos nossos gastos mensais, a gente consegue enxergar onde que o nosso dinheiro está sendo investido. Será que está sendo investido em coisas realmente relevantes para mim? Será que está sendo investido em coisas que são prioridades na minha vida? E a gente não pode ignorar os pequenos gastos. Ah, pedi um açaí hoje. Aí amanhã eu peço outro, depois de amanhã eu peço outro. Eu não observei nem a quantidade que eu comi e nem o valor que eu gastei com isso, que não é barato. E é muito fácil no verão a gente comer açaí todos os dias. Tem lojas de açaí por todos os lados e é calor, a gente gosta, então é muito fácil a gente se perder em relação a tempo e dinheiro e aí acha que não tá sobrando para investir num acompanhamento de repente ou para investir numa academia, num exercício, num tênis novo, não sei. Mas é uma falsa sensação de falta. Na verdade, a gente está desorganizado. Falta é organizar o tempo e o dinheiro, né? Então, depois de ter feito isso, depois de listar onde você está perdendo tempo e onde você está perdendo dinheiro, vai ser fácil, vai ser mais fácil, você vai conseguir otimizar esse tempo e esse dinheiro que você conseguiu resgatar a favor do seu emagrecimento. Então, isso precisa ser planejado, né? O que eu vou fazer com esse tempo que eu descobri que agora eu vou ter, que eu organizei para ter? Eu vou caminhar? Eu vou me matricular em algum lugar, fazer algum exercício conduzido? Eu vou organizar as frutas do meu dia, eu vou antecipar um almoço, um jantar, uma salada, eu vou tirar um tempinho para almoçar com calma, vou parar para beber uma água. Então é importante, depois de descobrir, de organizar um tempo, pensar em como vai usar esse tempo também, porque senão é muito fácil a gente acabar não fazendo nada ou acabar fazendo coisas que não levem ao emagrecimento como a gente estava querendo. Com o dinheiro, gente, vai ser a mesma coisa. Com dinheiro vai ser a mesma coisa. Será que parar de comprar enfeite de chimarrão, imã de geladeira e potinhos de bazar, trufa, toda semana, não vai fazer com que você economize um pouco de dinheiro e que esse dinheiro possa ser investido em você? Será que não vale a pena pegar essa grana
investir em acompanhamento, em exercício, em massagem relaxante que seja, numa roupa confortável ou num tênis confortável para fazer um exercício. Porque a questão é que o dinheiro que vai ser direcionado para nossa saúde, ele nunca vai ser um gasto. Não só para nossa saúde, a gente está aqui falando em emagrecimento. O dinheiro que é investido em si mesmo, de forma inteligente, de forma racional, ele nunca vai ser um gasto. Por que eu falo de forma inteligente, de forma racional? Porque às vezes a gente acha caro, por exemplo, um acompanhamento nutricional, um profissional sério que possa ajudar, uma terapia, um psicólogo, enfim. Só que aí a gente vai lá com o mesmo objetivo de emagrecer, que eu achei cara a consulta com a nutricionista, 2 meses depois eu vou lá e faço uma cirurgia plástica, 500 vezes mais cara. Ou eu vou lá e compro um medicamento, tomo um chá, faço procedimento estético para o emagrecimento. Mas eu achei caro aquele acompanhamento ali, mas o procedimento estético é 500 vezes mais e eu não achei caro. Sabe por que isso acontece, gente? Porque muitas vezes nós queremos soluções milagrosas que não nos tirem da nossa zona de segurança, da nossa zona de conforto. Então a gente quer que alguém venha e resolva o problema para nós. Eu quero emagrecer, mas eu não consigo aceitar as desvantagens desse processo. Sim, existem desvantagens, muitas. E eu não quero aceitar essas desvantagens. Eu quero que venha alguém e resolva o problema para mim. Então vai ser lá uma aplicação de enzima, vai ser lá uma cirurgia plástica, vai ser lá um procedimento estético. Depois eu cuido do emagrecimento. Ó, depois. Gente, o emagrecimento está no meio disso tudo. E quando eu penso isso, o que eu estou fazendo? Eu estou tentando tratar a consequência, mas a causa continua existindo. Então eu botei um monte de dinheiro numa coisa que vai me trazer um resultado naquele momento, mas alguns meses depois eu vou voltar para o mesmo lugar, para estaca zero. E pior do que a estaca zero, porque daí eu ainda vou estar emocionalmente frustrada, abalada, porque eu gastei aquele monte de dinheiro e não tive o resultado que eu queria. Porque o resultado que a gente quer, o que é? Emagrecer e continuar com o peso perdido, a gente não quer recuperar o peso. Só que daí a gente faz as escolhas frágeis nesse processo. E a gente, ao invés de tratar a causa, a gente vai lá e tenta tratar a consequência. Não vai funcionar. Desculpa dizer isso, mas não vai funcionar. Talvez na hora funcione, 2 ou 3 meses depois funciona, mas se a causa não for tratada, resolvida, lá na frente você volta para estaca zero. E aí é outro problema para resolver. Porque toda aquela grana que foi investida naquele procedimento, você teria investido muito menos num processo que realmente te traria resultado. Agora, a questão é, aí eu teria que passar pelo processo, sair da zona de segurança, me mover, agir, me responsabilizar, e muitas vezes é isso que a gente não quer. Daí a gente usa a justificativa da falta de tempo e da falta de dinheiro, e não é falta de dinheiro. Porque lá para a cirurgia estética a gente investiu um monte. Só que ali, se não der certo, quem vai ser responsável? O profissional que fez, não eu. Então, muitas vezes a gente se exime da nossa parcela de responsabilidade nesse processo também. E aí não tem tempo, não tem dinheiro. Na verdade, não está investindo tempo, não está investindo dinheiro. Com o tempo é a mesma coisa. Poxa, que ruim ter que ir uma vez por semana ou a cada 15 dias ou uma vez por mês, 1 hora numa consulta com a Nutri. Nossa, que tempão que é isso. Uma vez por mês, 1 hora, 1 hora e meia. É um tempão, né? Mas e se eu for fazer uma cirurgia que eu tenha que ficar 3, 4 dias internado? Eu também não tô botando o meu tempo ali e aí eu tirei 3 dias para fazer aquilo. Quando você se coloca como prioridade, quando o seu emagrecimento é prioridade, você ajusta tempo, você ajusta dinheiro para isso acontecer. Você assume a responsabilidade de fazer isso, de olhar para isso, de organizar isso. Foi assim que eu consegui. Eu só consegui emagrecer e ter resultados duradouros, efetivos mesmo, quando eu passei a encarar que eu tinha que ser responsável. E muitas vezes, gente, nós queremos as coisas de graça.
A gente não quer se comprometer financeiramente com um processo, por exemplo, de emagrecimento. A gente não quer se comprometer, não quer comprometer o nosso tempo num protocolo pensado, estruturado, organizado. A gente não quer sentar uma hora na semana para assistir uma aula que seja importante, para assistir uma aula que vai me trazer insights, que vai me fazer emagrecer. A gente não quer se comprometer com isso. A gente quer uma solução rápida. A gente quer uma solução milagrosa. Quando a gente é prioridade, a gente dá um jeito de sentar uma vez por semana para fazer isso. A gente dá um jeito de organizar as finanças para investir. Nós como seres humanos, a gente acaba sendo muito preso pela tal da zona de segurança. Todos vocês já estão cansados, carecas de saber disso. Mas é a maior verdade que existe. A gente quer o resultado, mas a gente não quer muitas vezes se mover para ele. A gente a gente quer o resultado, mas eu não quero botar o meu tempo nisso. Eu quero ficar aqui do mesmo jeito, no mesmo lugar, gastando com um monte de porcaria, gastando meu dinheiro com um monte de coisa que não funciona, gastando meu tempo com um monte de coisa que não me ajuda, mas eu quero emagrecer. Gente, não vai dar certo. Eu posso garantir que não. Eu já passei por isso. Muitos pacientes passam por isso também e não dá. Só dá quando o emagrecimento passa a ser prioridade, quando você coloca isso, passa isso na frente de algumas outras coisas, e aí consegue sim organizar o tempo, organizar o dinheiro e fazer a coisa acontecer de verdade. Tá? E o meu objetivo aqui com essa aula é fazer vocês pensarem sobre isso mesmo, tá? É fazer pensar. Então, gente, enquanto tá? A dor da situação atual ela não for maior do que a dor da mudança, a dor de investir um pouquinho de tempo, investir um pouquinho de dinheiro, pensar sobre isso, pensar sobre tudo que eu vim falando aqui, investir em coisas sérias que funcionem, duradouras, de forma comprometida, a mudança vai acontecer, né? E você nunca vai encontrar tempo e dinheiro. Enquanto você não for prioridade, enquanto o emagrecimento não for prioridade, você vai continuar fazendo malabarismos com o tempo, com o dinheiro, com o emagrecimento e não vai ter nenhum nas suas mãos. E isso é muito perigoso, porque a gente vai empurrando com a barriga, a gente vai cavando buraco, vai indo cada vez mais pro fundo do poço e a gente não consegue. E quanto mais lá pra frente a gente deixa, mais complicado vai ficando. E às vezes a gente não quer investir um pouquinho de dinheiro né, em algo que funcione, algo que seja bom, algo que seja efetivo, e vai deixando as coisas acontecerem para depois da casa, depois do carro, depois da formatura, depois do casamento, depois disso, depois daquilo, e lá na frente, por causa disso, nós acabamos sendo obrigados a gastar dinheiro em medicamento para resolver os problemas que a gente criou fazendo isso. E aí não tem opção. Não tem ficar sem o medicamento. Ou toma. E aí talvez chegue também um momento da vida onde você vai ser completamente proibido de comer coisas que você gosta, e aí total, porque isso realmente pode te matar naquela situação, né? Pode te trazer efeitos irreversíveis. Então, precisa pensar agora nisso. Será que falta tempo? Será que falta dinheiro? Ou será que falta eu organizar o meu tempo e o meu dinheiro para investir em mim? Será que falta eu me tornar a minha prioridade? Então são coisas importantes, reflexões indispensáveis para quem quer realmente um emagrecimento de sucesso, um emagrecimento de verdade, um emagrecimento duradouro. E eu espero que essas reflexões elas tenham feito sentido para vocês. Acompanhem aqui no meu canal, assistam outros conteúdos que eu acho que são de fundamental relevância nesse sentido, que vão ajudar vocês a se colocarem, talvez aprenderem a como se ver como prioridade, aprender já a ir alterando algumas coisas no dia a dia, que é o meu conteúdo sobre apoio. Então, dê uma olhadinha no meu conteúdo sobre apoio no emagrecimento, sobre organização, que vai ajudar demais, e sobre um conteúdo de transformação de hábitos, onde eu falo sobre 4 elementos que fazem você ser capaz de transformar qualquer hábito, seja esse hábito relacionado à sua alimentação, à sua rotina, a tempo, a dinheiro, não importa, tá? Mas dá uma olhada nesses conteúdos aqui, eu tenho certeza que eles vão ser muito importantes e relevantes no seu sucesso no emagrecimento. E me conta como é que tá
a organização do seu tempo e do seu dinheiro para que você consiga emagrecer. Tá difícil? Tá fácil? Tá começando a entender como faz? Eu vou adorar saber e vou adorar interagir com você também. Não esquece de compartilhar essa live se ela fez sentido com você. Não esquece de curtir também, tá certo? Um grande abraço e até o próximo conteúdo.